Os suplementos alimentares estão presentes no nosso dia a dia. Muitas pessoas, inclusive, buscam neles uma alternativa de ter mais saúde, beleza, força muscular. Mas é preciso tomar alguns cuidados ao escolher esses produtos, senão os efeitos podem não ser os esperados. A Natália Malta, que é nutricionista, vai dar mais informações aqui pra gente. Bom, bem-vinda ao nosso programa. Vamos começar explicando, de um modo geral, o que são suplementos alimentares. Então, os suplementos eles são utilizados, para complementar a alimentação, seja de um praticante de atividade física, um atleta ou não. Eles são usados quando você tem uma deficiência na alimentação para suprir essa carência, para que eles tenham um desempenho físico durante a atividade física positivo. Então, isso é porque se associa muito a quem pratica realmente atividade, mas, por exemplo, um complexo vitamínico é suplemento. Exatamente, é um suplemento. Ah, beleza. Então, faz mais parte do nosso dia a dia do que se pensa, né? Exatamente. Quais são os benefícios de uma suplementação? A suplementação, seja para um paciente, por exemplo, que quer uma hipertrofia, quando você não tem na sua alimentação uma quantidade suficiente de proteína, consequentemente você não vai conseguir ter um ganho de massa muscular, porque a proteína ela é um nutriente-chave para ter o ganho de massa muscular, mas existe uma quantidade necessária, essa suplementação ela é bem individualizada, existe uma quantidade necessária para um atleta, que vai até de 2 gramas por quilograma de peso, como para um praticante de atividade física que vai 3 a 4 vezes na semana praticar sua atividade física. Então, existem essas diferenças. Então, por isso que é necessário procurar a orientação nutricional, para que seja visto a dosagem dessa suplementação, que tipo de suplemento está utilizando. Até porque o que mais a gente vê aí, principalmente na internet, são propagandas e mais propagandas de produtos que oferecem efeitos rápidos e às vezes a pessoa compra ali e não é o esperado, pode até fazer mal para a saúde, então é importante chegar com um especialista, né? Com certeza, porque as pessoas, como está a propaganda, existem produtos, todos os dias estão lançando produtos novos no mercado e as pessoas às vezes compram sem uma orientação nutricional ou porque o amigo da academia indicou, porque até um personal educador físico indicou. Então, assim, cada pessoa tem a sua taxa metabólica basal, cada pessoa tem a sua individualidade. Então, o planejamento alimentar, ele é muito individual. Então, isso tem que ser muito respeitado, para saber que tipo de suplemento é necessário para que seja usado para esse paciente, porque se for um caso, por exemplo, de um paciente que quer emagrecer, mas que quer trocar essa gordura por massa muscular, então eu posso estar usando, por exemplo, a whey protein para preservar essa massa muscular do meu paciente. Ou uma situação de um paciente que é magra, e que quer hipertrofia, que quer ganho de peso com hipertrofia. Eu posso estar usando hipercalórico, eu posso estar associando a proteína com a creatina. Então, tem particularidades, de indivíduo para indivíduo. Cada suplemento tem uma função específica. Tem uma função específica, exatamente. Agora, doutora, eles podem trazer malefícios para a saúde se forem usados de maneira incorreta. De um modo geral, que malefícios são esses? Exato. Por exemplo, os termogênicos, por exemplo, que é para dar mais energia, eles podem causar o quê? Uma arritmia cardíaca, uma ansiedade extrema, insônia. A proteína usada em excesso, ela pode causar uma sobrecarga renal. Então, os órgãos mais acometidos são os rins e o fígado. Então, por isso tem que ter bastante cuidado ao estar usando essa suplementação. Agora, por exemplo, você falou agora do whey protein. Eu já ouvi falar, muita gente fala assim que faz bem, dá para usar tranquilamente, tem gente que diz que não, que pode fazer mal. Tem muito mito, entre aspas, nessa situação, porque muitos suplementos ainda não se sabe se eles realmente fazem mal, se eles realmente têm um efeito. Existe muito isso ainda, é um campo que está sendo aberto, na verdade, acho que a pergunta seria essa. Existe, mas a whey protein ela é um suplemento que é bastante utilizado até para pacientes que têm diabetes, para adolescentes, para idosos, Então, assim, é uma proteína com alto valor biológico, que às vezes quando você não consegue ter essa necessidade suficiente na sua alimentação de proteína, você pode estar suplementando sim usando a whey protein e fracionando essa proteína ao longo do seu dia. Não necessariamente você precisa usar só no seu pós-treino. Eu posso estar usando a whey protein como um lanche para o meu paciente ou numa ceia. Eu posso estar usando esse tipo de proteína. Tem muita receita, inclusive, aí, com whey protein. Mas eu usei o whey protein, na verdade, como um exemplo de um leque de produtos. Assim, de um modo geral, ainda é um campo que está se abrindo, né? Exato. Bom, tem um perfil, mais ou menos, assim, das pessoas que procuram a suplementação?
A maioria das pessoas que procuram, né, são praticantes de atividade física, sejam profissionais, atletas, ou que vai 3 a 4 vezes na semana praticar, e os fisiculturistas também que usam bastante essa suplementação. Eu trabalho muito no meu consultório, né, com a fitoterapia, né, que é utilizada o princípio ativo de plantas, né, para fazer o fitoterápico. Então eu uso muito seja para uma hipertrofia ou para tratar uma desordem estética como uma queda de cabelo, unhas quebradiças, a mulher que tem celulite ou para redução de gordura. E assim, eu tenho um bom resultado no meu consultório com a fitoterapia. Eu sou muito mais dessa linha mais natural. Eu gosto muito de usar esses produtos naturais, mais até do que a suplementação. A suplementação ela é encaixada como coadjuvante realmente da atividade física mais alimentação. Porque muitas pessoas usam a suplementação, né, achando que só o suplemento vai funcionar. Não. Se você não tem uma alimentação adequada, uma atividade física adequada, a suplementação ela não vai adiantar para esse processo de hipertrofia ou perda de peso ou para tratar essa desordem estética também. A pessoa vai acabar gastando dinheiro à toa. Exatamente. Pode dar o efeito reverso? De repente eu quero emagrecer e estou tomando suplementação, mas estou de maneira errada e acabo ganhando peso ou ganhando massa gorda, por exemplo. Pode sim, porque o excesso de proteína, ele vai ser, a proteína ela fica estocada, então ela vai ser transformada em gordura, esse excesso. Por isso que tem que ter essa quantidade, né? Cada paciente tem a quantidade necessária de proteína para ser tomada, né? Então depende muito se é uma hipertrofia ou se é para perda de peso. Para perda de peso a gente usa só para manter essa massa muscular, para ele não ter essa perda de massa muscular. Até porque que é o tem ideal. Que trabalhar com o funcionamento do corpo, né? Aquilo ali tem que ser metabolizado para que vá cumprir a função. Exatamente. E geralmente a gente usa uma dosagem por dose de 20 a 25 gramas de proteína por dose, né, da whey protein, por exemplo. O excesso vai ser absorvido, não vai ser absorvido, né, vai ser eliminado. Agora, tem idade para usar suplemento? Olha, eu gosto de usar mais com adolescentes, com idosos, né? Com gestantes eu tenho uma particularidade para estar usando. Então, pacientes portadores de alguma patologia também eu posso estar usando, como o diabetes, para estar tratando sendo uma forma de um lanche para esse diabético, né? Mas eu não gosto de usar muito com criança, gosto de usar realmente a alimentação, tá ensinando essa reeducação alimentar é mais importante do que a suplementação. A suplementação realmente é só para suprir essa carência da alimentação. Mas se meu paciente tem uma carência, né, e eu não consigo suprir com a alimentação, necessariamente eu preciso realmente suplementar, seja à base de fitoterapia ou com um suplemento comprado nessas lojas de suplementação. No caso, quando você ensina uma criança a comer bem, de repente ela vai se tornar um adulto que não necessariamente vai precisar recorrer a tanta suplementação. Exatamente. Já vai conseguir naturalmente o que o organismo precisa, né? Isso, com certeza. Agora também tem outros problemas, né, que causa a necessidade de suplemento, anemia, por exemplo, outras coisas que a pessoa precisa repor certos minerais, certas vitaminas que Exatamente, faltam. então a gente pode estar usando alguns polivitamínicos, né? Hoje em dia está sendo muito visto no consultório pacientes com baixa de vitamina D, então é muito importante, porque quando você tem essa baixa de vitamina D, geralmente o paciente apresenta uma fadiga ou ele não consegue absorver bem os nutrientes, então isso tem que estar repondo essa vitamina D também nesses pacientes, né? Para fazer toda essa suplementação, o paciente ele precisa passar por toda uma avaliação no consultório, uma anamnese nutricional, eu preciso observar o meu paciente, eu preciso fazer uma avaliação bioquímica do meu paciente e uma avaliação também da composição corporal que é feita através da avaliação de bioimpedância, né, que é um método que é não invasivo, onde a gente vê toda a composição corporal através de uma corrente elétrica. Então eu preciso desses 3 parâmetros, né, para ver qual tipo de suplementação eu vou estar utilizando com o meu paciente. Até porque são tratamentos bem individuais, na verdade. Muito individuais. A gente fala muito de suplementação, a gente falou inclusive durante esse nosso papo para quem é praticante de esporte ou de repente para quem quer emagrecer, mas o sedentário, por exemplo, ele pode tomar suplemento? Pode sim estar usando suplementação se ele tiver com a carência de alguma vitamina, de algum mineral, ou para estar tratando alguma desordem, pode estar usando algum uso de fitoterápico, né? Eu posso estar tratando também a questão da pele do meu paciente, né? Para estar melhorando a questão, eu uso muito resveratrol no paciente que já tem uma
certa idade, faço uso do colágeno para estar tratando flacidez. Então, como eu trabalho junto com essa parte de estética, eu vejo o paciente como um todo. Quando o meu paciente vai no consultório, eu olho primeiro a parte clínica do paciente, né? E também eu olho do cabelo, né? Vamos supor, até a unha dele para ver se está quebradiça. Então, se eu posso estar tratando essas desordens com a fitoterapia também. Você mencionou o paciente idoso, né? Ele requer um cuidado especial? Ah, sim, porque geralmente o paciente idoso, quando ele vai chegando a uma certa idade, ele tem uma queda de massa muscular, né? Então, no paciente idoso, a gente pode estar usando a proteína também para melhorar essa questão da massa muscular do meu paciente. E ele perde naturalmente, né? Os minerais, ele perde, na falta de um termo melhor, os nutrientes. Eu estou falando em termos leigos. Por isso é preciso também suplementação. Exatamente. A gente vê muito o Glucerna, por exemplo, que é um suplemento que usa para idoso. Isso é importante. Exatamente. Agora, doutora, uma outra questão é que as pessoas tendem a confundir, principalmente para a questão de quem faz exercício, suplementação com anabolização. São duas coisas diferentes. Exato. Vamos explicar o que é? Eu só trabalho com a parte de suplementação, né? Com essa parte já de aumento de GH, de testosterona, eu não trabalho com isso porque... Mas a ideia seria fazer um alerta mesmo para a pessoa saber, ó, peraí, suplementação eu vou ser bem encaminhado para o médico e vai ser legal. Anabolização acho que não está tão legal. E chega muito no meu consultório pessoas que já estão fazendo uso de oxandrolona, de algum hormônio, né? E esse hormônio futuramente, né, ele pode causar o quê? Hoje você faz exames e você vê que o seu paciente ele não está tendo nenhum problema, que está com a faixa de testosterona, o que está acontecendo? Eles chegam no consultório, você pede exames bioquímicos e está com a testosterona na média, mas eles querem aumentar essa testosterona porque aumentando você vai conseguir ter esse aumento de massa muscular. Então, eles fazem por uso, né, sem orientação, né, médica ou nutricional, então fazem uso desses anabolizantes, né, e eu sou super contra porque eu acho que futuramente, né, você pode vir a ter um risco de câncer e você pode estar tendo. O importante é você ter uma alimentação, uma reeducação alimentar, né, e ter uma vida saudável. Eu acho que antes da estética tem que vir a saúde. Com certeza. E você consegue os efeitos duradouros ao longo da vida. E de repente, com esse tipo de produto que a senhora mencionou ser contra, eu particularmente também sou contra, você consegue aquele resultado, mas depois compromete a saúde, é terrível isso. Com certeza. Por isso que é importante a gente procurar sempre um profissional. Exatamente. Ok, doutora Natália Malta, nutricionista, muito obrigado pelas suas informações, pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada também vocês. Oi, o Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente se encontra às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá!